Fala aí, meu caro ouvinte, aqui quem fala é o Eneirado, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Dá o play aí, hein? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo o nosso primeiro mock draft do ano, um mock draft de Liga Dynasty. E não se preocupe, hoje é terça-feira, não tô ficando louco, tá tudo certo, tenho compromisso amanhã, não vou poder gravar o podcast na quarta, então trouxe ele pra terça-feira aqui pra já gravar esse episódio, já começar falando de Fantasy Mock. É uma coisa que muita gente vem comentando comigo lá no Instagram, né, quando é que vai ter mock, faz mock e tal. Então chegou o dia do mock draft de Liga Dynasty, inclusive a gente tem esse período agora, que ele é bem, assim, muita gente começa a pensar no Fantasy em função dos rookies. Então se você está pensando em criar uma Liga Dynasty, você pode fazer o draft dela neste momento, ou você pode fazer o draft dela lá muito próximo da temporada. Vai variar sempre de como que você está pensando assim, a gente tem toda a off-season ainda. Alguns jogadores que hoje têm um valor vão ter valor diferente próximo da temporada. Se a turma não tem problema quanto a isso, beleza, quer fazer já agora o mock, o draft oficial, o draft de startup da sua Liga Dynasty? Então aproveite, arrume todas as configurações, faça um draft de veteranos e depois faça um draft com os calouros ali, logo depois do draft, uns 10 dias depois do draft, invertendo a ordem, né, de quem escolheu a primeira no startup, escolhe por último no draft de calouros. Eu acho que fica uma dinâmica bem bacana, bem legal para você que não quer esperar até o início da temporada. É mais legal fazer agora do que esperar ter o draft e fazer já com os calouros. Eu acho que cria uma dinâmica bem legal essa questão de começar no draft de veteranos, outro o cara que começou na 12ª posição começar o draft de calouros, e tem toda a questão de trocas, né? Tu consegue trocar, fazer trocas de picks durante o draft. Tem gente que prefere ter veteranos, tem gente que prefere já começar a vender pick no draft de veteranos para ter pick em draft de calouros, e assim vai indo. Eu acho muito legal toda essa dinâmica que se cria, e até por essa situação de o pessoal estar fazendo, já começando a fazer alguns drafts, eu resolvi fazer esse mock draft hoje. No ano passado a gente teve 4 episódios falando de Free Agency. Esse aqui eu na verdade, eu tava dando uma olhadinha, eu falei muito menos do que eu falei nos últimos 2, nesses 4, vamos dizer, é como se eu tivesse pegado todas as notícias desses 4 dividido em 2 episódios, então eu antecipei muita coisa aqui, mas a gente ainda ficou para trás alguns nomes, né, alguns jogadores dessa Free Agency, e conforme vai acontecendo as mudanças, a gente vai trazendo aqui no podcast também. Então, para começar, a gente tem que falar sobre 2 caras, na verdade 3 caras, né? 3 tight ends que foram, eu postei ainda na semana passada, para quem não viu lá o impacto deles no Fantasy. Um deles, o Evan Ingram, que ele virou free agent nesse ano e acabou indo pro Jacksonville Jaguars, se juntou lá com o Christian Kirk naquele contrato absurdo. O Evan Ingram chegou com um contrato de $9 milhões, ele que foi a 23ª escolha geral do draft de 2017 pelos Giants. Ele se mostrou um bom recebedor, mas ele nunca teve assim uma temporada que fosse coerente em uma escolha de primeira rodada. Então ele acabou aí tendo, até hoje, tem 2.800 jardas recebidas, 16 touchdowns, e aos 27 anos ele chega para talvez ser lá pro Trevor Lawrence o que o Zach Ertz foi pro Carson Wentz nos Eagles, já que o Doug Peterson é o head coach por lá. Ele chega com a possibilidade sim de ser titular, então ele não... Assim, ele tem um certo valor. O problema é que ele vem numa decadência, né? A melhor temporada dele foi em 2018, quando ele foi o 4º melhor em PPR, mas desde então ele acumulou várias aí
vários anos em que se esperava dele alguma coisa e não veio. Então, o valor dele, o teto, para mim, o teto desse jogador hoje seria um top 10 tight end, o que não é uma coisa lá muito boa, né? Mas isso vai depender muito de como que vai funcionar essa química entre ele e o Trevor Lawrence. E outros tight ends que eu gostaria de falar para vocês aqui foram os tight ends que chegaram no New York Jets. O CJ Uzomah, esse tight end do Cincinnati Bengals, e o Tyler Conklin, que era jogador dos Vikings, chegaram para os Jets, cada um aí com um contrato diferente. O CJ Uzomah foi um contrato de 3 anos e 24 milhões de dólares, sendo 15 milhões garantidos, e o Tyler Conklin também por 3 anos, mas aí um contrato um pouquinho menor, 20 milhões com 10 milhões garantidos. Se você notar que eu tô um pouco trancado, realmente eu tô um pouquinho trancado aqui essa semana. Eu passei o final de semana praticamente suando uma gripe e agora tá melhor. Agora eu tô melhor, agora eu tô super bem, não tem mais dor de garganta, não tem nada, mas eu ainda tô um pouco trancado, então a voz fica meio parece que eu tô com uma batata na boca, mas é só o nariz que não tem vazão aqui. O que a gente pode falar dessa chegada de 2 tight ends, né? Pra quem acompanha há mais tempo, viu isso acontecer no ano passado, quando o Jonnu Smith e o Hunter Henry chegaram no New England Patriots, que é da mesma divisão, inclusive, do New York Jets. Acabava que na época, inclusive, Hunter Henry e Jonnu Smith tinham um hype muito maior do que do Uzomah e do Tyler Conklin, e a gente já falava lá, né, olha, alguém não vai se dar bem, alguém vai ter que se dar melhor do que o outro. Dificilmente um time vai ter 2 tight ends competitivos. A gente já viu isso lá atrás com o Zach Ertz e Dallas Goedert nos Eagles. Ambos terminaram no top 12, top 10 em 2019, 2020, alguma coisa assim. 2020 acho que foi. Mas, não me lembro se foi 2020. Acho que foi 2020, sim. Mas, voltando aqui, não aconteceu com o Hunter Henry e com o Jonnu Smith. Inclusive, o Jonnu Smith, hoje, pensar no valor que ele tinha no ano passado pro valor que ele tem agora é uma diferença gritante, é grotesco o tamanho da lacuna que se abriu. E o Hunter Henry até tem um valor, mas ele tá naquele limbo de vários jogadores que tu não sabe se vai, não vai, será que eu escolho? Muito dependente de touchdown. Aqui a gente vê 2 jogadores que nunca tiveram grande destaque na carreira, né? O Tyler Conklin acabou se aproveitando da lesão do Irv Smith Jr. O CJ Uzomah teve sua melhor temporada na carreira com o Joe Burrow agora. O CJ Uzomah que não é um cara tão novo assim. Eu não tenho aqui exatamente a idade do CJ Uzomah, mas ele já tem alguns aninhos de liga, né? Ele tá com 29 anos já. Então, o que a gente pode esperar disso? Eu diria que se você tem algum desses jogadores em Liga Dynasty, eu tentaria trocar. Tentaria mandar eles embora agora, tentar aproveitar que o Uzomah teve uma temporada boa, aproveitar que o Conklin até que teve uma temporada boa, mas tentar ganhar alguma coisa em cima disso. Não vejo um cenário ideal você ir atrás de trocas por esses jogadores. Eu vou apostar que o Uzomah vai ser o número 1 porque o salário dele é maior. Negativo, o Hunter Henry tem um salário, por exemplo, menor do que o Jonnu Smith. Ok, o Jonnu Smith não ficou saudável, mas o Hunter Henry ganhou a confiança, e mesmo quando o Jonnu Smith participou das partidas, o Henry teve maior pontuação, foi mais participativo. Então eu diria que aqui a gente... com essa troca a gente praticamente tira qualquer valor, principalmente em Liga Redraft, tanto do CJ Uzomah como aí do Tyler Conklin. E para fechar, tivemos uma troca, seguindo nessa divisão também, né? Devontae Parker, wide receiver do Miami Dolphins, ele foi trocado para o New England Patriots por uma escolha de 3ª rodada de 2023, e ainda os Dolphins, além do Parker, mandaram uma escolha de 5ª rodada já deste ano. O Mac Jones com mais um quarterback, com mais um wide receiver, né? A gente vê que o time foi atrás do Kendrick Bourne no passado e do Nelson Agholor. Inclusive o Nelson Agholor com um salário muito alto, acabou não se pagando. Acho que ele vai sair do time. Eu vejo assim um cenário muito plausível para os Patriots tentarem uma troca. De repente, eu não sei questão de cortá-lo, se vai ter dead cap, enfim, mas o Nelson Agholor mostrou que ele é aquele cara lá, né? Se você não sabe, o ex-jogador dos Eagles, procura aí no Google Unlike Agholor, e você vai ver uma entrevista
Se você não viu isso ainda, não sabe o que tá perdendo. É um morador de rua lá da Filadélfia, que ele ajudou uma família que tava pegando fogo, um prédio, enfim. E o pessoal largou um bebê, não sei quantos andares pra cima, e esse cara pegou o bebê, agarrou ele. E aí quando os caras estavam entrevistando ele soltou um... a gente pegou ele diferente do Egolor, né? Que não consegue agarrar a bola. E ainda ele faz uma cara assim engraçada, é sensacional aquele vídeo lá. Mas seguindo, assim, além deles também a gente tem o Jacoby Myers, que é um jogador que teve um maior destaque. Com isso, Devontae Parker, Jacoby Myers e, na minha opinião, Kendrick Bourne e Mac Jones até tem jogadores interessantes. Mas é toda aquela galera ali que o Parker não é um cara tão novo. A troca vai muito bem para os Patriots porque o salário dele é mais baixo do que o salário do Bourne. Do impacto na folha dele é mais baixo do que do Bourne e que do Nelson Agholor, principalmente. E além disso, essa escolha de terceira rodada do ano que vem que eles vão mandar para os Dolphins pode ser uma escolha compensatória que eles estão esperando receber pelo J.C. Jackson, cornerback. Então, em teoria, eles teriam trocado, se tudo der certo, eles vão ter trocado nada, porque o J.C. Jackson saiu do time, pelo Devontae Parker. E mais uma escolha de quinta rodada. Acho, nessa opinião, os Patriots um vencedor nessa troca. Agora, quem realmente é um vencedor é o Mac Jones, que agora ele vai ter mais uma arma. Resta saber quem vai ser o wide receiver número 1. Eu acho que sim, que o Devontae Parker pode ser o wide receiver número 1 dessa equipe. E até porque lá nos Dolphins ele seria no máximo o terceiro, né, na linha sucessória, depois do Tyreek Hill e do Jalen Waddle. Aqui ele tem uma oportunidade mais uma vez de se mostrar, né, de aparecer. E fica na mesma divisão, esse que é o grande detalhe, né? A gente dificilmente não, a gente até vê trocas dentro da divisão, mas normalmente a gente vê trocas que, assim, tentam, ou um time tá tentando ganhar vantagem sobre o outro, que eu acho que é esse o caso aqui, né? Daqui a pouco os Patriots se beneficiaram de uma necessidade dos Dolphins de se desfazer de jogadores para conseguir um jogador, mas em consequência tu perde um jogador e coloca ele jogar contra a tua própria equipe. Isso eu acho meio complexo assim de se pensar nessas situações. Eu particularmente pensando até no futebol, no nosso futebol da bola redonda, isso dificilmente acontece, né, de um time trocar pelo outro rival. E aqui aconteceu, né? Então Mas essas foram as notícias as últimas notícias que faltavam. O Devontae Parker é uma notícia mais nova, mas os Tyrants já foi há um tempinho maior. Eu já comecei também um trabalho sobre alvos para ligas Dynasty, então inclusive por isso essa parte de mock acaba se encaixando bem legal aqui neste momento. Então siga-nos lá no Fantasy Futebolista no Instagram para você ter acesso a esse conteúdo, que são jogadores para você buscar uma troca, o valor mais ou menos que ele está valendo hoje, algumas informações, alguns comentários, enfim, bem bacana esse conteúdo, e eu vou trazer esse conteúdo também depois aqui em áudio para vocês. Siga-nos também no Twitter, F_Futebolista, e este podcast no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, seja qual plataforma você ouve, Amazon Music. Siga-nos, assine e mande para seus amigos, que a gente tem aí episódios durante todo o ano falando de Fantasy Football. Vamos falar do Mock Draft, explico como é que vai funcionar agora no próximo bloquinho aqui no nosso podcast. Rapidinho. Bom, galera, vamos lá então. Como vai funcionar esse Mock Draft de Liga Dynasty de hoje? É um startup apenas com veteranos. Eu montei uma liga aqui no Sleeper, é a plataforma que eu vou utilizar. Fiz alguns testes para ver como é que estava o ADP, que até dias atrás estava meio bagunçado, mas agora tá mais coerente aqui, principalmente de Liga Dynasty. Fazer esse mock com 12 times, um quarterback só. São 2 running backs num time principal, 2 wide receivers, um tight end e 2 flex. E outras 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 posições... 7, não sei de onde eu tirei 7. 11 posições de banco, ou seja, serão 20 jogadores neste mock draft.
Liga Dynasty não é feita, muita gente diz, mas assim, um elenco grande desse jeito, aqui não é grande, 12 times, 20 jogadores não é tão grande não. Normalmente é feita com até mais, 23, alguma coisa assim. E posso ver isso aí, se alguém quiser me pedir essa informação, eu vou mais a fundo. Mas depende tudo do tamanho da liga e tal. Mas a ideia da Liga Dynasty é justamente você não ter assim jogadores facilmente disponíveis nos waivers. É fazer trocas, é passar o ano inteiro brincando com isso, trocar jogador por escolha de draft, ficar fazendo toda essa volta aí, simulando realmente a temporada, né? Ou você tendo uma franquia da NFL. Eu vou fazer ele em half PPR, tá? Então Dynasty, um quarterback só, half PPR. Vai ter mock de Superflex também, então fica aguardando aí que vai ter. Não sei se semana que vem, na outra, enfim. Vou dar uma olhadinha na agenda, ver como é que vai ficar bacana esse mock de Superflex. Redraft só mais pra frente, agora a gente fala de Dynasty, depois tem calouros também que a gente vai falar, mock de calouros, tem uma série de coisas aí pra se ver ainda nessa off-season. Eu aqui gerei um número randômico de 1 a 12 e me saiu o número 9, então eu vou escolher na posição número 9. O tipo de draft é o Snake, né? Ele vai começar pelo primeiro, o primeiro vai ser o último na segunda rodada a escolher e assim por diante. Eu vou liberar aqui a máquina para começar startando esse draft e vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. A primeira escolha geral já não foi nem Jonathan Taylor, foi Najee Harris. A gente teve Najee Harris, Jonathan Taylor, Dalvin Cook na 3, estranho, Christian McCaffrey. O time 5 escolheu o primeiro wide receiver, que foi o Justin Jefferson, depois Alvin Kamara, DeAndre Swift, Ja'Marr Chase, e chegamos na minha escolha, meu primeiro jogador, e eu já tenho uma dúvida gigantesca aqui na posição número 9. Quem que eu escolho? Será que eu vou de running back? Vou de wide receiver? Falando em Liga Dynasty é interessante ir de wide receiver cedo, mas eu ainda tenho um cara aqui que pra mim ainda tem um valor, ainda vale a pena pegar nessa posição, por mais que ele já não seja um cara tão novo, mas ele ainda acho que tem ainda pelo menos umas 2 temporadas aí pra brilhar nas ligas por aí, que é o Austin Ekeler. Ele vai ser minha escolha aqui na 9. Na sequência, saiu Tyreek Hill, Derrick Henry na 11, Davante Adams na 12, CeeDee Lamb, tava de olho no CeeDee Lamb também, Deebo Samuel na frente de Cooper Kupp, Deebo Samuel, e agora caiu pra mim de novo, e agora tem que tomar uma decisão, né? Eu sigo com running back ou eu vou para os wide receivers. Eu gosto de outros wide receivers que tem mais para frente. Eu gosto de fazer sempre um time balanceado. Não pensei assim numa estratégia para fazer aqui nesse momento. Pensando em Liga Dynasty, eu teria uma possibilidade alta de wide receiver. Mas o que eu tenho disponível agora de wide receiver seria A.J. Brown, Stephon Diggs, DK Metcalf, Jalen Waddle, Deontay Johnson, Terry McLaurin. Comparado aos running backs, eu prefiro os running backs que eu tenho nesse momento aqui, que são Javonte Williams, Joe Mixon e Nick Chubb. A gente tem essa questão, tem o Cam Akers também, só com Barkley. A gente tem essa questão, né, do Melvin Gordon. Será que ele vai assinar? Será que ele não vai assinar com o Denver Broncos? O Joe Mixon, cara que foi muito bem, mas também aí já tá com 25 anos. Será que fazer um duo Ekeler-Mixon ia ficar bem? Ou será que era melhor ir no Javonte Williams, que eu tenho uma longevidade? Nesse momento eu vou ter que pensar na Liga Dynasty. Se o Austin Ekeler já tem 26 anos e eu pegar o Joe Mixon também, logo eu vou ter problema de running backs. Então, na minha opinião, não vale a pena eu ir atrás do A.J. Brown, Stephon Diggs com esses caras, esses dois ainda à frente, mesmo em Liga Dynasty. Então eu vou arriscar no Javonte Williams e vamos ver como é que vai ficar esse time aqui lá pra frente. Se eu soubesse que ia sobrar um desses running backs na segunda, eu provavelmente teria ido com um wide receiver aí na primeira escolha, né? Provavelmente Tyreek Hill não, mas de repente Davante Adams, Cooper Kupp, Deebo Samuel, CeeDee Lamb, eu acho que são jogadores que eu iria nesse momento. Na sequência, depois da minha escolha, ainda na segunda rodada, saiu Joe Mixon, Nick Chubb, A.J. Brown, Stephon Diggs, Cam Akers, DK Metcalf, Saquon Barkley e fechando a segunda rodada, Patrick Mahomes. Para começar a terceira, Travis Kelce,
É o time 1 com Najee Harris, Patrick Mahomes e Travis Kelce. Já fez até um stackzinho aí. Depois saiu Josh Allen, Jalen Waddle, Mark Andrews, Kyle Pitts, Antonio Gibson, J.K. Dobbins, Ezekiel Elliott. E chegou na nossa vez novamente. Agora eu tenho que tomar uma decisão. Porque agora, o que eu tenho aqui de nomes principais? Eu poderia ir para quarterback, mas eu não vejo necessidade no início de ir. Então não tenho problema em trabalhar com quarterbacks à frente. E Liga Dynasty eu acho que é mais fácil às vezes tu trocar por um quarterback. Às vezes muitos times acabam pegando mais de um quarterback bom e aí vê que tá sobrando, podem trocar por alguma coisa depois mais pra frente. Ou por necessidade durante a temporada, enfim. O George Kittle não é uma escolha ruim aqui. Pensando que eu tenho ainda outros wide receivers à disposição mais à frente, aí eu posso fazer um pacotão de wide receiver depois. Se bem que eu também não tenho tantos problemas aí com tight ends. Não sou um cara tão preocupado assim com tight ends. O próprio George Kittle foi bem na temporada passada, né? O problema é que eu não gosto de ir tão cedo assim em tight end. Ano passado até trabalhei bem com tight ends, mas eu não sei se eu iria aqui. A gente tem de running back Aaron Jones, David Montgomery, aí wide receivers são Deontay Johnson, Terry McLaurin, T. Higgins, DeAndre Hopkins, Chris Godwin, DJ Moore. A gente tá nesses caras aí, né? Eu ainda vejo outros caras mais à frente. Perdi um nome grande já, né? Não vejo Deontay Johnson, Terry McLaurin, T. Higgins. Hopkins ainda é um nome interessante. Poderia se pensar aqui num DeAndre Hopkins, mas 29 aninhos, não sei até que ponto que valeria a pena. Tô começando a pensar seriamente no Kittle e ver o que vai dar lá pra frente. Não tenho essa confiança toda no Aaron Jones pra fazer já 3 running backs de cara, nem no David Montgomery. E eu não quero pegar um running back. Eu vou no George Kittle. Eu acho que é um nome forte aqui pra terceira rodada. Vamos ver como é que vai se desenhar lá pra frente. Com certeza eu vou me arrepender de ter feito isso. Mas vamos lá. Na sequência saiu Justin Herbert, Deontay Johnson, Aaron Jones, David Montgomery, Kyler Murray e T. Higgins. Tu vê que não saiu muito wide receiver aqui, né? Então, só pra ter uma ideia de como que tá o negócio. A gente teria... Eu vou ter que ir eu vou ter que ir num wide receiver agora, sem dúvida nenhuma. A gente tem Terry McLaurin, DeAndre Hopkins, Chris Godwin, DJ Moore, Keenan Allen, Devonta Smith, Mike Evans, Michael Pittman. Essa turminha aí. O Terry McLaurin pode ter uma temporada boa, por mais que o Carson Wentz não seja um cara sensacional. Eu acho que ele pode sim ainda. E ele é um cara muito novo, né? Ele tem 26 anos ainda para a posição de wide receiver. É bem interessante. A gente tem um Chris Godwin, que assinou um contrato de extensão, mas pensando no futuro já teria um probleminha. DJ Moore assinou um contrato de extensão. Keenan Allen, para mim, é um nome que me chama a atenção nesse momento aqui, bastante. O Keenan Allen, que é um cara é um cara que pode ser um wide receiver número 1, na minha opinião. DeAndre Hopkins também, claro, né? Mas eu tenho medo da questão lesões nele. Ele não se manteve saudável no último ano, reestruturou o contrato. Quem sabe? DeAndre Hopkins. O Keenan Allen, pra mim, é um cara tão mais confiável, tão mais... Ele não vai, de repente, mas vai me dar um piso bom aqui com esses outros jogadores. Eu tenho Austin Eckler também. Ai, complica. Começa a complicar. Nós estamos na 4ª escolha e eu já tô falando há alguns minutos aqui sobre quem que eu pego nesse momento. Eu vou ter que ir de running back. Não tem running back, até teria o Josh Jacobs, o Leonard Fournette, mas aí meus wide receivers depois vão ficar bem complicados. Eu vou ter que ir de wide receiver aqui. E eu vou ir de DJ Moore. Tá com quantos anos? 24 anos tem o DJ Moore, cara. Assinou extensão contratual. Falta um quarterback. Será que vem um quarterback aí? Eu vou ter algumas temporadas boas. Eu vou de Keenan Allen. Deixa eu só ver o contrato dele antes. Keenan Allen, Spot Track. Vamos ver quanto tempo ele ainda tem de contrato. Que ele não seja free agent no ano que vem. Tá tudo certo. Ele é free agent no ano que vem. Não, ele é free agent em 2025 só. Eu vou ir de Keenan Allen. E seja o que Deus quiser. Keenan Allen. Olha, a gente teve DeAndre Hopkins saindo logo na sequência. Terry McLaurin, Chris Godwin, Joe Burrow, DJ Moore, Leonard Fournette. Um nome interessantíssimo aqui. Eu tentaria na 5ª rodada o Fournette. Travis Etienne, Josh Jacobs, Mike Evans, começando a 5ª rodada. Darren Waller, outro tight end. Lamar Jackson na 5.3. Clyde Edwards-Helaire, Michael Thomas.
é um nome interessante aí. Michael Carter, TJ Hawkinson e Michael Pittman. Eu tava de olho no Pittman, eu achei que ele ia voltar pra mim na quinta rodada. Faltou uma escolha para ele cair pra mim. Simplesmente isso. E agora eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ir de wide receiver de novo. Agora quem que eu vou escolher? Eu tenho Devonta Smith, Amari Cooper, Elijah Moore, Amon-Ra St. Brown, Brandon Ayuk, Jerry Jeudy, Marquise Brown, Chase Claypool. Aí já começa a ir pra turma do fundão, né? Aí eu tenho que pegar um ou dois jogadores agora. Eu tenho o Devonta Smith, que é meu queridinho, Devonta Smith. O Elijah Moore terminou muito bem. O Amon-Ra St. Brown pode ser uma escolha boa aqui. Tem a questão do DJ Shark, né? O que vai acontecer com esse jogador? Como é que vai ser esse ataque com esses dois caras? O Devonta Smith e o Amari Cooper, eu acho que para mim são as duas melhores opções aqui. O Amari Cooper reestruturou o contrato lá na chegada lá nos Browns. Tem o Deshaun Watson por lá. Ele não tem se mantido saudável, né? Por outro lado, Devonta Smith não tem um quarterback que vai manter ele no campo, né? Eu espero que isso mude para essa temporada, por favor, Eagles, né? Que o Devonta Smith vire um nome muito mais relevante nesse ataque a partir dessa temporada. Mas eu acho que ele ainda é um projeto. E pensando num projeto, eu prefiro colocar minhas fichas no Amari Cooper, que ainda tem 27 anos. E que tá de time novo, tá de quarterback novo. E pode ser uma boa escolha aqui. Eu vou de Amari Cooper nessa quinta rodada. Na sequência saiu Elijah Moore, Devonta Smith, Jerry Jeudy, fechando a quinta rodada. Depois na virada só wide receiver, Amon-Ra St. Brown, Brandon Ayuk e Marquise Brown. Agora a gente entra numa questão interessante. Porque agora os wide receivers que sobraram não me interessam. Assim, pra ter uma ideia, eu tenho Darnell Mooney, de repente, Darnell Mooney. É um nome interessante aqui, bem interessante. Mas ainda teria Tyler Lockett, Michael Williams, Allen Robinson, Adam Thielen, Hunter Renfrow, Cortland Sutton é um outro nome que me chama atenção. O próprio Brandon Cooks me chama atenção aqui mais pra frente. Tem nomes bacanas. Eu neste momento aqui tô bem pensando o que eu faço. Eu teria AJ Dillon saiu por causa do meu nariz. Miles Sanders, James Robinson, Damian Harris, James Conner, de contrato renovado, Elijah Mitchell. Interessante. Se eu deixar quarterback lá pra frente, eu ainda tenho alguns caras interessantes aqui, como Matthew Stafford, Russell Wilson. É um nome bom também, eu acho, ainda nesse meio. Eu aqui, assim, estaria muito inclinado ainda no Deshaun Watson, pela questão de fazer o stack com a Amari Cooper. Eu acho que essa é uma possibilidade, seria uma possibilidade bem grande. Mas tem essa questão aí de que ele pode ainda ser suspenso. Eu tenho inclusive Deshaun Watson numa liga e é complicado, porque eu vou ter que ir atrás de outro jogador mais à frente. Wide receivers, nesse momento eu estaria interessado no Darnell Mooney, de repente no Allen Robinson mais pra frente, no Cortland Sutton. Aí eu teria que ver... Uma coisa é certa, se eu pegar o Darnell Mooney agora, eu posso pegar o Justin Fields mais pra frente e torcer para que dê certo essa dupla aí. Eu posso fazer um outro stack. E aí eu fico também com mais um wide receiver. Ou eu posso ir de running back, ir para um Elijah Mitchell da vida, ir para um James Conner. Quem sabe, seria outras opções. O Elijah Mitchell não terminou tão bem, né, no final da temporada, mas ainda é um nome interessante, um cara novo, um cara para futuro. Mas eu vou de wide receiver aqui. Eu inclusive hoje eu postei sobre o Darnell Mooney, daí eu tô um pouquinho no hype do Darnell Mooney. Eu vou seguindo o Darnell Mooney porque se der problema mais pra frente eu posso pegar o Justin Fields e fazer uma duplinha aqui. E eu acho que ainda sobra mais um outro wide receiver mais à frente pra mim trabalhar essas situações aí e começar a trabalhar meus running backs depois. Se bem que o Damian Harris aqui também não era uma pedida ruim, né? Damian Harris terminou muito bem a temporada. Caramba, ele terminou em 8º. James Conner terminou em 5º o ano passado. Elijah Mitchell terminou em 23º. James Conner também é um nome interessante porque ele renovou. Ele tem já 26 anos também. Caramba, difícil. Pensando mais pra frente, eu tenho outras opções de wide receivers. Pode ser que sobre ainda o Darnell Mooney. Acho que não sobra, mas poderia ser que sobre.
Agora esses running backs não sobram. E depois eu vou ter que ir para caras como um Cordarrelle Patterson da vida, Ramondre Stevenson. Pá, aí eu me complico. Eu acho que a última possibilidade de pegar um running back mais ou menos é agora. Então eu vou fazer isso aí. Agora quem que eu pego é uma boa pergunta. O próprio Miles Sanders não é uma escolha ruim, mas ele não teve uma temporada boa no ano passado e sigo na mesma lógica do Devonta Smith. Então eu acho que aqui a melhor opção mais segura que eu tenho, dadas as proporções, seriam Damien Harris ou James Conner. O Damien Harris eu tenho medo por causa da questão do... Normalmente aquele backfield pode virar uma bomba relógio, né? E o James White também renovou, a gente tem o Ramondre Stevenson. Agora, lá em Arizona, eles deixaram sair o Chase Edmonds e ficaram com o James Conner. Não tem outro jogador nesse momento, só se chegar um calouro. Mas pelo valor que estão pagando pro James Conner não vale a pena. Então eu vou de James Conner aqui na sexta rodada. Logo na sequência saiu Miles Sanders, Dak Prescott, Deshaun Watson, A.J. Dillon, James Washington, Kareem Hunt na 6.10, Tony Pollard, Elijah Mitchell, Damon Harris saiu só na sétima rodada, Chase Claypool, Dallas Goedert, Jalen Hurts, Tyler Lockett, Noah Fant, achei um reach aqui do Noah Fant, Hunter Renfrow, Allen Robinson, e eu perdi o Allen Robinson por um de novo. Não é possível, eu tava pensando no Allen Robinson, mas tem um cara que eu falei que será que sobra? E não é que sobrou? Não é que ele tá aqui ainda? Darnell Mooney, nem vou pensar duas vezes, é minha escolha na sétima rodada e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Na sequência saiu Mike Williams, Courtland Sutton, era o outro nome que eu tava de olho pra pegar na próxima rodada, se sobrasse. Trey Lance, Pat Freiermuth, Adam Thielen e Mike Gesicki. Estamos na oitava rodada, nosso time só pra fazer um recap até agora. Austin Ekeler na primeira, Javonte Williams na segunda, George Kittle na terceira, Keenan Allen na quarta, Amari Cooper na quinta, James Conner na sexta e Darnell Mooney na sétima. E agora a gente tem algumas opções aqui que a gente pode pensar em... Já tem 3 wide receivers. Teria como pegar outro wide receiver, mas tem opções, na minha opinião, mais pra frente que também são interessantes. A gente tem um Chase Edmonds, que chegou em Miami, deve ser o quarterback número 1, o running back número 1. A gente tem Cordarrelle Patterson, que renovou lá com Atlanta. A gente não sabe como é que vai ser essa situação, mas renovou lá com Atlanta. Depois são muitos nomes que numa dessas vale a pena deixar para quando tivesse um mock de calouros também, né? Dependendo, que nem eu tô na escolha 9. Se esse mock... esse draft de calouros fosse ao contrário das escolhas, eu pensaria muito bem aqui em pegar um running back calouro. Por quê? Porque em teoria, se eu tô na nona, eu vou começar na quarta escolha geral, e na quarta escolha geral ainda deve ter um running back para escolher. Então, pensando por essa lógica, imaginando isso, criando esse cenário hipotético de que teria um mock draft de calouros mais para frente, e eu poderia pegar um calouro na posição de running back para fortalecer um pouco mais e dar uma longevidade maior para Austin Ekeler e James Conner. Aqui eu tenho duas opções assim fáceis não, né, mas que dá para se pensar. É ou wide receiver ou quarterback. Eu quero pegar mais para frente o Justin Fields, mas eu também não quero ficar tão desguarnecido na posição de quarterback para mim não ter que sair correndo atrás de trocas. E eu acho que aqui tem um quarterback ainda que, por mais que eu não tenha como fazer um stack com ele, é um quarterback que, na minha opinião, vai dar uma volta por cima bem grande. Eu posso pegar, de repente, depois o wide receiver 3 dele, que é o Russell Wilson. Ou eu teria o Matthew Stafford também, aqui, que eu acho que é outra opção bem válida nessa posição. Um cara que terminou em quinto na temporada passada, renovou, 34 anos, Russell Wilson 33. Justin Fields não deve sobrar para mim na próxima. Depende, deixa eu ver, tem mais quantos times... Tem mais um time só sem quarterback, então é capaz de sobrar sim. Mas aí eu não sei se eu vou acabar indo atrás de outra posição aqui. Eu vou de quarterback. Agora, qual dos dois? Russell Wilson, acredito que o Russell Wilson vá dar a volta por cima, ou sigo no Matthew Stafford, que saudável é um grande quarterback. Assinou uma extensão contratual com os Rams. Ai, eu vou numa garantia ou eu vou num cara que pra mim pode ter um teto muito alto aqui? Difícil mesmo essa escolha aqui.
Eu vou no Matthew Stafford. Pela garantia. Não quero errar numa Liga Dynasty. E eu acho que o Russell Wilson poderia ser um erro aqui. Incrivelmente o Russell Wilson não saiu na seguinte. O cara escolheu o Dawson Knox. Aí depois, Brandon Cooks. Eu tinha o Aaron Rodgers ainda disponível, mas não resolvi não ir atrás. Olha só como são as coisas, né? Eu tô chamando o jogador dos outros times. Deixa eu seguir a ordem. Seguindo, a gente teve Dawson Knox, Brandon Cooks, Calvin Ridley saindo na 8ª, aqui eu acho que é um erro, mas tudo bem. Chase Edmonds, outra opção que eu tinha ali. Juju Smith-Schuster, Myles Gaskin, que para mim também é um erro. Rashad Bateman e Robert Woods fechando a 8ª rodada. Chris Carson na 9ª, Odell Beckham Jr. na sequência, Cordarrelle Patterson, Devin Singletary, aí veio a corrida. Aaron Rodgers, Russell Wilson saiu pro time 6, que já tinha Deshaun Watson, aí é justo. Dalton Schultz, para um time que já tinha TJ Hawkinson, e o Justin Fields saiu uma escolha antes da minha. Simplesmente isso aí. Então, não vou ter como fazer stack de ninguém aqui, porque meus outros jogadores, Keenan Allen já saiu, a Amari Cooper já saiu, e o Darnell Mooney também já saiu, então resta seguir a vida sem fazer stack, né? Uma coisa que eu tenho utilizado bastante ultimamente são os stacks, né? Uma vez eu não pensava tanto nisso, mas hoje em dia eu já acho interessante. Assim, terminamos o nosso time, entre aspas, titular. Vamos começar agora o banco e eu pretendo comentar um pouquinho menos. Acho que isso vai ser bem difícil de acontecer, mas eu pretendo, até porque tem ainda 12 escolhas aí, depois dessa aqui, 11 escolhas. Como é que ficou o nosso time titular até o momento nessa Liga Dynasty? Matthew Stafford, Austin Ekeler, Javonte Williams, Keenan Allen, Amari Cooper, George Kittle, James Conner e Darnell Mooney. Seguindo, agora a gente tem que começar a pensar. Eu prefiro ir pro lado do wide receiver, prefiro garantir mais wide receivers interessantes aqui, garantindo mais valor à minha equipe. Porque se a gente pegar quarterback, não vale a pena pegar 2 quarterbacks aqui. A gente tem Trevor Lawrence, Mac Jones, Tua até seria interessante, de repente, por essa questão do hype e tal. Mas eu prefiro deixar mais pra frente, pegar um outro cara. Running back, a gente teria Alexander Mattison, Rashad Penny, Ramondre Stevenson, Darrell Henderson. Não gosto de nenhum aqui nesse momento. Wide receivers, aí sim, aí tem nomes interessantes. O próprio tight end que eu peguei lá antes, né, o George Kittle, eu ainda teria aqui Zach Ertz, teria Hunter Henry, teria Cole Kmet, que eu acho que também pra Liga Dynasty não é um nome ruim. Acabei que peguei cedo, então agora eu tenho que deixar passar, né? Wide receivers, aqui eu não tenho muita escolha. Eu vou de wide receiver e eu vou de Michael Gallup, que seria inclusive o próximo da lista. Que bom que ele não saiu, porque eu tava de olho nele. Eu acho que é um grande nome, um nome interessantíssimo para essa temporada. Ele deve ter um ganho aí de valor gigantesco, sendo o wide receiver 2 oficial dos Cowboys, se os Cowboys não forem com um outro cara calouro e ele tomar o espaço do Michael Gallup. Eu espero que não. Seguindo, saiu Alexander Mattison, Rashad Penny, Ramondre Stevenson, Mac Jones, Trevor Lawrence, Darrell Henderson e voltamos com a escolha. Aqui novamente eu tenho a opção de ir no Tua para garantir um quarterback reserva e que possa estourar e que possa vir a ser uma moeda de troca no futuro. Não peguem essa frase como a verdade, tá? Uma coisa que tem que acontecer. Pensar em draftar jogadores para trocar no futuro. Eu estou pensando mais na situação agora pelos valores disponíveis. Eu teria Tua, eu teria Melvin Gordon, que pode ser um nome interessante, já que eu tenho o Javonte Williams e se acontecesse alguma situação eu podia ter ele, mas aí eu tenho outros nomes que possam ser mais interessantes mais pra frente, como o J.D. McKissick, por exemplo, o próprio Justin Jackson, pagando bem menos. E os wide receivers eu ainda teria o Kadarius Toney, que apareceu muito bem, Kenny Golladay, acho que não vale a pena, Tyler Boyd, não seria ruim, DJ Shark, Rondale Moore, Gabriel Davis, Christian Kirk, são nomes que nesse momento me chamam bastante atenção. São esses caras aqui e eu não quero deixar passar para chegar lá na frente e eu não ter esses jogadores comigo. Então minhas opções aqui seriam Tyler Boyd, DJ Shark, na minha opinião, Rondale Moore, Gabriel Davis, Christian Kirk. Eu tô entre o Kirk e o Gabriel Davis. O Kirk sim tem possibilidade de ser o wide receiver número 1. Chegou com o valor de wide receiver número 1 e o Gabriel Davis tem
ele fez aquela final de temporada espetacular. E espero que nesse ano ele seja o wide receiver número 2. Mas por essa questão de espero que ele seja entre o Christian Kirk, que é mais certeza, eu vou apostar no Christian Kirk e vamos ver o que vai dar. Na sequência saiu Kadarius Toney, Kenny Golladay, Melvin Gordon, Julio Jones, Tyler Boyd, Chuba Hubbard, Rondale Moore, DJ Shark, Trey Sermon para começar na 11ª rodada, Hunter Henry, Gabriel Davis, saiu só agora, Zach Ertz, Ronald Jones, Raheem Mostert, Laviska Shenault e Van Jefferson. Então ainda tem disponível o Tua Tagovailoa. Viu como é que são as coisas, né? Não chamei tanto e ficou, né? Mas, independente do Tua, eu ainda tenho mais à frente Derek Carr, Kirk Cousins. São nomes que podem ser interessantes aqui. Eu não tenho por que sair correndo atrás de quarterback. Não faz essa loucura aí. Aí eu tenho o Irv Smith Jr. Pensando já no futuro. Teria Irv Smith Jr. Eu tenho o Albert O ainda disponível, que é um nome que pra mim pode ser já que eu tenho o George Kittle titular, eu poderia ter um Albert O ali de reserva e tava suficiente nesse time. Eu vou seguir de wide receiver, que pra mim o wide receiver nunca é demais, e aí a gente consegue fazer durante a temporada, ir trocando e colocando aquele que possa se destacar mais. Eu teria Jacoby Myers, Jarvis Landry, que ainda é um free agent. Eu gostaria de ver ele nos Eagles, eu acho que seria um nome interessante. Joshua Palmer, Curtis Samuel, Mecole Hardman, Devante Parker, ó, acabamos de falar nele. E outros nomes aqui começam a cair um pouquinho, né? Começa a cair um pouquinho a qualidade. E de running backs eu teria Kenneth Gainwell, Zach Moss, Khalil Herbert, Sonny Michel. Começa também a cair bastante aqui a qualidade na 11ª rodada. E daqui pra frente não vai ser muito diferente disso aqui, tá? Então eu vou seguir nos wide receivers. Teria o Russell Gage também, Corey Davis. O time já é certo que vai atrás tá ainda tentando ir atrás de outro wide receiver. Então não vejo tanto futuro aqui. Posso dar uma chance pro Devante Parker, que já foi um cara interessante no Fantasy. Ou no próprio Jacoby Myers, que pra mim é um cara assim que dá pra se garantir. O Mecole Hardman com a saída do Hill, mas aí chegou Marquez Valdes-Scantling. Eu não vi Marquez Valdes-Scantling. Ele tá disponível ainda, ele tá com o ADP dele baixo e eu vou no Marquez Valdes-Scantling aqui. O barulhinho do Sleeper até me fez um aqui, achando que foi um reach. Ele tem uns sonzinhos aqui. Mas não foi não. É o ADP do Sleeper que ainda tá um pouco desatualizado. Na sequência saiu Zach Moss, Irv Smith Jr., Rob Gronkowski, Kenneth Gainwell, Cole Kmet, Tua Tagovailoa saiu na sequência. Então agora a gente pode pensar em ir atrás de um quarterback reserva, já que as próximas opções pode ser que não chegue para mim aqui. A gente poderia ir atrás de um Khalil Herbert, pensando em futuro. Nyheim Hines acho que não. Eu tenho mais pra frente o McKissick que eu posso ir atrás. Acho que eu vou deixar mais pra frente para pegar um cara nesses quilates mais baixo. Ainda tenho o Jacoby Myers disponível. Poderia ser uma opção. Robbie Anderson, não. Outros jogadores aqui que possam ter algum valor. Cedric Wilson, o terceiro wide receiver. A gente tem o Jamison Crowder, que foi para Buffalo, que pode ser uma escolha mais à frente, pensando em um ou outro jogo que pode ser utilizado. Tá interessante aqui a jogada, né? Eu teria Sonny Michel, mas não sei. Keyshawn Vaughn hoje é o Gio Bernard assinou, né? E eu poderia já ir de quarterback. Já garantir meu quarterback reserva ou no Derek Carr ou no Kirk Cousins, para ter esse reserva e não me preocupar mais. Eu vou ir no Kirk Cousins aqui, vou me garantir meu quarterback reserva. E tenho 2 quarterbacks veteranos, 2 quarterbacks que eu posso me garantir sem problema nenhum por um bom período aí numa Liga Dynasty. Na sequência saiu Khalil Herbert, Jacoby Myers, Jarvis Landry, Russell Gage, Sonny Michel, Corey Davis, Gus Edwards, Tyler Higbee. Aí fechando o Tyler Higbee, fechando a 12ª rodada. Na sequência, Curtis Samuel. Eu fui até só... eu não botei 15 rodadas só. Estranho. Cadê? Não tá aparecendo aqui pra mim. Depois da 15ª rodada e agora me sumiu até o esqueminha aqui. Mas tem rodada ainda. Eu acho que só que não dê pau, né, ô Sleeper.
Por favor, ainda mais que estou usando a versão desktop. Curtis Samuel foi o primeiro a sair na 13ª, Nyheim Hines, Robert Tonyan, McCall Harman, Kenyan Drake, Logan Thomas, Darrell Williams, Tom Brady e voltou comigo. Eu ainda teria o Derek Carr aqui, que seria minha outra opção. Teria Ryan Tannehill, Carson Wentz, mas eu não preciso mais de quarterback, então esqueça. Eu posso pensar no tight end reserva, né? Que eu ainda tenho aqui Jonnu Smith, Evan Ingram, David Njoku não, Brevin Jordan, Adam Troutman, Austin Hooper, que agora está no Tennessee Titans, tem o Albert O, mas ele vai estar disponível mais à frente. Gerald Everett não vejo tanto, Tommy Tremble, de repente, Hayden Hurst no Cincinnati Bengals, é um nome interessantíssimo, então vamos seguir aqui com nossos jogadores entre running backs e wide receivers. Eu tenho um jogador novo aqui, ainda na posição de wide receiver, que pode ser o futuro da franquia. Não sei até que ponto isso vai acontecer. Então tem todos esses detalhes, que é o Nico Collins, tem do Houston Texans, tem o Joshua Palmer. De running backs eu teria o Jamal Williams, Keyshawn Vaughn, Mike Davis, J.D. McKissic. Aqui pode ser que eu possa ir para um McKissic da vida. Bem que eu acho que ele não vai sair até lá. Os outros times, tem um que só tem um running back logo depois de mim. É muito importante, tá? Se você está fazendo o draft ou mocks mesmo para testar, vale muito sempre a pena fazer, porque você tem uma ideia, principalmente se tu já sabe em que posição tu vai escolher. Porque tu tem que sempre analisando o draft, ver o que está saindo, ver as tendências. Jogando contra o computador não tem tanta tendência, mas jogando contra pessoas, começa a sair wide receiver, sai um atrás do outro. O pessoal começa a ficar com medo. Começa a sair quarterback, começa a corrida de quarterback. E assim vai indo. Então é bem bacana. Eu tenho alguns jogadores aqui mais veteranos que poderiam somar nesse ataque. Nesse ataque com essa galerinha aqui. Deixa eu ver se bem, o wide receiver não é demais. O running backs também não. Eu vou garantir o meu J.D. McKissic aqui, porque eu não vejo um outro cara mais pra frente que de repente eu escolha. O Samaje Perine, com certeza eu vou pegar ele mais à frente. Mas aqui eu vou no McKissic. Eu vou no J.D. McKissic, o running back do Washington Commanders. Acho interessante ter no elenco, porque ele é o reserva imediato do Antonio Gibson. Ele recebe oportunidades, ele pode vir a ser um alvo interessante em algumas situações específicas. Na sequência saiu Jonnu Smith, Jamal Williams, Nico Collins, Joshua Palmer, Keyshawn Vaughn e Mike Davis. Agora eu posso tentar pegar o Justin Jackson para ser o reserva aí do Austin Ekeler, mas não vejo tanta necessidade nisso. Eu tenho de tight ends Evan Ingram, mas eu vou deixar lá pro Albert O mais pra frente, ainda tem opções. Wide receivers, Will Fuller, Donovan Peoples-Jones. Donovan Peoples-Jones hoje é o número 2, né, nesse ataque. Interessante. Ele teve alguns lapsos na temporada passada. Quem sabe, assim, para dar um tiro no escuro e ver se eu acerto alguém. Teria o Robbie Anderson também, que foi um bust no ano passado. O Devante Parker chegando na nova equipe. Ele tem a possibilidade de ser o número 1, né? Então eu vou no Devante Parker. Fechei no Devante Parker. Eu não vejo outro desses caras sendo o número 1 ainda disponíveis aqui. Então eu fico no Parker. Seguindo, tivemos Evan Ingram, Derek Carr, William Fuller, David Njoku, Donovan Peoples-Jones, Robbie Anderson, Kendrick Bourne, Zach Wilson para fechar a 14ª rodada. Na 15ª, abriu com KJ Osborne, Terrace Marshall, Antonio Brown, Jalen Reagor, David Johnson, Marvin Jones, Justin Jackson e Marlon Mack, que agora está no Houston Texans. Eu tinha esquecido desse detalhe aí. Que ele estava por lá. Opções que a gente tem aqui, eu teria Tim Patrick, Allen Lazard, Paris Campbell, Jameson Crowder, por aí, né? Não tem muitas opções. Josh Reynolds mais pra frente. Agora começa a enfeiar o negócio. Eu tenho o Tyrande, o Albert O, que eu podia já pegar ele pra não deixar escapar, vai que... ou eu pego agora ou eu pego na próxima, né? Então tem que ver se não tem nenhum jogador que eu pegaria agora. Philip Lindsay, Deontay Foreman. Quarterback esquece. E aí eu nessa situação eu teria a opção de tentar o Austin Hooper, né? Trocando de time. Não foi bem no ano passado.
o próprio Adam Trautman do New Orleans Saints, que não foi tudo aquilo que se esperava. Tem o Hayden Hurst mais à frente. Ele assinou um ano de contrato lá com o Cincinnati Bengals para chegar no lugar do Uzomah. Eu vou fazer o seguinte, eu vou no Albert O aqui. E mais à frente, qualquer coisa, eu posso pegar o Hayden Hurst para me garantir. Caramba, saiu 6 running backs na sequência. Tariq Cohen, Philip Lindsay, Duke Johnson, Ernest Johnson, Deonta Foreman abrindo a 16ª rodada, Jared Patterson e Eno Benjamin. Agora a gente olha de novo aqui e eu vejo o Allen Lazard como uma possibilidade. O Allen Lazard, o próprio... Como é que é? O Tim Patrick, eu acho um nome interessante aqui, com o Russell Wilson. A gente tem o Paris Campbell, que ainda pode ter uma chance aí lá em Indianápolis. O próprio Jamison Crowder mais à frente. A gente tem mais 5 escolhas, né? 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e a 20ª. Eu pretendo pegar mais um tight end ali na frente, né? Só para ter esses 3 tight ends, acho que não é grandes coisas, não é muito problema. A gente tem de running back ainda o Jeff Wilson, que é um nome interessante aqui, já que hoje ele deve ser o segundo, né? A gente tem o Elijah Mitchell, Trey Sermon, Jamichael Hasty, Jeff Wilson, até teve aí uma participação, depois não jogou mais. A gente tem o Samaje Perine, que é o número 2 aí do Cincinnati Bengals. Mas aqui o nome que mais me chama a atenção ainda é do Lazard. Eu acho que ele pode sim ser utilizado em jogos específicos, até porque hoje ele é o wide receiver número 1 dos Packers. Com certeza acho que não vai ser até a temporada, mas hoje ele é o cara que vai ter que substituir o Davante Adams. Eu vou no Allen Lazard aqui nessa 16ª rodada. Seguindo, sai o Jeff Wilson, Devontae Booker, James White, Latavius Murray, Ryan Tannehill, Davis Mills, Carson Wentz, Marquez Callaway. Abrindo a 17ª, Tim Patrick, Brian Edwards, Brevin Jordan, Adam Trautman, Sterling Shepard, Henry Ruggs, Austin Hooper e Dan Arnold. Agora o próximo, agora eu podia pensar nesse terceiro tight end que eu falei. Eu posso ir para o Samaje Perine, que eu acho que é a escolha mais plausível aqui neste momento. Wide receiver teria Cole Beasley, Cedric Wilson, Jamie Brown. Eu vou deixar passar esses caras que é mais fácil conseguir outros wide receivers mais à frente. Eu vou no Samaje Perine porque eu acho que lá em qualquer situação que aconteça com o Joe Mixon, é o Perine que vai assumir. Então é o número 2 aí, já teve jogos interessantes até na temporada passada. Ele teve um ou outro jogo onde ele foi o titular e ele conseguiu dar conta do recado. Então, para mim, Samaje Perine é um nome interessante. Que é capaz o time ir atrás de um calouro. Aí, paciência, mas nós estamos falando do cara que na 17ª rodada. Final da 17ª. Na sequência, saiu CJ Uzomah, Cole Beasley, Cedric Wilson, Tommy Tremble, Gerald Everett e Paris Campbell. Estamos novamente no relógio. E agora? Eu vou no Hayden Hurst. Eu disse que eu queria 3 tight ends. E depois do Hayden Hurst, não tem nenhum interessante aqui para se buscar. Então eu não tenho. Teria o Molly Cox de repente mais à frente, mas só. Não tem mais nada interessante. Eu vou no Hayden Hurst. Peguei 2 jogadores de Cincinnati em sequência. Na sequência, depois do Hayden Hurst, saiu Diami Brown, KJ Hamler, Jameson Crowder, saiu, eu achava que dava para chegar. Darius Layton, Blake Jarwin, Quintus Cephus, Denzel Mims, Dwayne Eskridge, Amari Rodgers, Donald Parham, Braxton Berrios, O.J. Howard, Jalen Guyton, T.Y. Hilton, Josh Reynolds, Nelson Aguilar. Estamos novamente no tempo aqui. Agora não tem muito o que fazer, né? A gente tem as 2 últimas escolhas. Eu vou ir de wide receiver que eu acho que eu ganho um pouco mais aqui. Eu acho que é uma oportunidade de tentar dar um tiro e acertar alguém, enfim. Eu nem sei se vai ter 2 caras para se fazer isso. Mas, não, tem 2 jogadores aqui que eu posso ir. Deixa eu ver se não tem nenhum running back. Teria o Boston Scott, mas eu não tô afim de ir nele aqui. Tevin Coleman, o próprio Chris Evans do Cincinnati Bengals, Jermar Jefferson, bom jogador, mas não sei.
Tight ends eu não vou mais, quarterbacks eu também não vou atrás no terceiro running quarterback, não precisa. E as minhas melhores opções de wide receiver são Quez Watkins, Jawan Jennings, Isaiah McKenzie, Anthony Schwartz, AJ Green. Tamo nesse pique aí. E eu vou pegar o Quez Watkins, clubismo 100%. É um cara que tem possibilidade sim de ser o wide receiver número 2 desse time se o time não for atrás de um outro wide receiver. Eu acho que vai, pelo menos via draft. Mas o Quez Watkins mostrou que ele pode ter partidas interessantes se ele for bem utilizado em fundo de campo. É uma bola que ele tem que receber. Ele fez isso inclusive recebendo uma bola curta e indo até a endzone. Então acho que foi uma escolha... Pela 19ª tá mais do que justo aqui. Na sequência saiu Eric Ebron, Tony Jones, Joshua Kelly, Tyler Johnson, Jerick McKinnon e Isaiah McKenzie. E voltou para mim. Eu tenho ainda opções aqui como o Sammy Watkins, que foi para Baltimore. Eu tenho o Deontay Harris do Saints. Zay Jones, que foi para os Jaguars. AJ Green. Byron Pringle. Não tem muita opção, né? Quem que era outro cara? O Josh Gordon. O próprio Olamide Zaccheaus é o nome que me chama a atenção. Zach Pascal foi pro Philadelphia Eagles. Pode ser um alvo na Red Zone. De running backs não tem aí grandes nomes também neste momento mais que me chamam a atenção. Quarterback não vou, tight end eu não vou. Então vai ser wide receiver. E para fechar, o meu último jogador aqui nesse draft vai ser o Olamide Zaccheaus. Deixa eu só ver se não tem mais nenhum outro cara por aqui. John Brown, assinou com os Bucks, não. Kiki não. Não tem ninguém mais aqui nessa galera aqui. Eu vou no Zaccheaus, porque ele é o wide receiver número 1 dos Falcons. Somente isso. E os Falcons não estão fazendo força nenhuma para ir atrás de outros jogadores, então eu vou fechar meu draft com o Olamide Zaccheaus. Na sequência saiu Anthony Schwartz, Jawan Jennings, AJ Green, o Kevin Nwangu, N'Keal Harry, Ty Johnson, Boston Scott e Zay Jones. Eu acabei de tomar um susto da minha vida porque eu não tinha ouvido esse áudio ainda. Eu chego a estar tremendo aqui. Ainda bem que eu não dei um grito enquanto estava filmando. Depois da última escolha, tem um áudio no Sleeper. Façam um mock aí. É uma galera fazendo um Eu tô de fone de ouvido. Eu achei que tinha vindo de alguém de trás de mim, alguma coisa. Cara, que susto do inferno. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Fechamos então esse mock draft gigante, já 40 minutos de mock draft aqui. Mas eu acho que para Liga Dynasty, eu nunca fiz um tão longo, eu sempre fazia até 15 jogadores. Quis fazer um mais longo para ser o primeiro do ano, um draft especial, um startup só com veteranos. E para vocês já irem sentindo, já ir pensando em fazer aí, brincando também. Dá para fazer no próprio celular, faz ali um mock draft, coloca o roster, coloca a pontuação, os times e segue o baile. É muito legal fazer mock draft e a gente tá só começando com os mock drafts. Como é que ficou meu time então? O que se prefere? Acho que por escolhas, né? Por escolhas, na ordem: Austin Ekeler, running back; Javonte Williams, running back; George Kittle, tight end; Keenan Allen, wide receiver; Amari Cooper, wide receiver; James Conner, running back; Darnell Mooney na 7ª, wide receiver; Matthew Stafford na 8ª, quarterback; Michael Gallup na 9ª rodada; Christian Kirk na 10ª rodada; Marquez Valdes-Scantling na 11ª, acho que esse foi o grande achado do draft; Kirk Cousins na 12ª, J.D. McKissick na 13ª, Davante Parker na 14ª, Albert Okwuegbunam na 15ª, Allen Lazard na 16ª, outro nome aqui que eu acho que é interessante nessa posição, Samad Pirine na 17ª, Hayden Hurst na 18ª, pode ser outro achado, que de repente faria só valor nesse time, Quez Watkins na 19ª e Olamide Zaccheaus na 20ª e última escolha, né? Se tivesse, se isso aqui fosse um draft real, teriam mais picks, tá? Até para dar uma ideia para vocês uma liga de 12 times, um quarterback só, nesses mesmos moldes, quantos jogadores que teriam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12...
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho uma liga de 16 times onde a gente tem 20, para ter uma ideia. Eu não lembro se eu contei kicker de defesa. Mas enfim, se eu fiz 20 times, 20 jogadores, com certeza teriam mais, porque essa aqui é uma liga de 12 times. Então, pensem sempre assim, tá? Não façam uma liga Dynasty achando que vai ter jogador disponível nos waivers. A ideia é que não tenha. Isso que a gente ainda tem, claro, ainda teria mais aqui umas 4 rodadas de calouros depois aí do draft de rookies. Então, o time ficaria, olha, foi bem completo esse startup, pra falar bem a verdade, né? Teria 24 jogadores, a gente tem o Texas Squad. Olha, completo, hein? Não é sempre que sai alguma coisa nesse sentido. Mas esse foi o nosso episódio de hoje. Teremos mais mock drafts mais pra frente. Se você está pensando em fazer sua Liga Dynasty e não está conseguindo gente, me manda as configurações aí que eu faço uma divulgação bem bacana para fechar logo essa liga aí, que sempre tem gente pedindo. E particularmente eu não organizo Liga Dynasty, já chega a Super League e suas várias divisões, então não ia dar. E Liga Dynasty tem que ter vida própria, né? Alguém cuidando ou mais de uma pessoa cuidando e por aí vai. Então, divirtam-se, façam mock drafts, joguem Ligas Dynasty, que pra mim é meu tipo de liga preferido. E terão mais mocks aí pra frente, a gente vai conversando, vai falando. Antecipado esse podcast, mas em compensação aí 1 hora de podcast tem um dia a mais pra se ouvir. Então tá show de bola. Certinho, pessoal? Então até a semana que vem. Fiquem bem, uma boa semana a todos. Um abraço.